Olá, qual é o dia do Senhor mencionado em Apocalipse 1:10? Alguns autores dizem que é o domingo, outros dizem que é o dia escatológico, o dia futuro do juízo. Nós, adventistas do sétimo dia, dizemos que é o sábado. Qual das opiniões está correta? Eu quero que você acompanhe este vídeo para juntos vermos o que a Bíblia tem a nos dizer sobre Apocalipse capítulo 1, verso 10. Apocalipse capítulo 1, verso 10 diz: Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por trás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui o apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos. Foi exilado por causa do evangelho, por causa do nome de Jesus Cristo. E ele relata que ele achou-se em espírito, ou seja, num momento de visão profética, no dia do Senhor, ele ouviu uma voz. Ele teve uma visão. E nesta visão, Jesus Cristo disse para ele, e também Cristo se utilizou em alguns momentos de um anjo para se comunicar, disse para ele escrever uma carta e que esta carta fosse direcionada às 7 igrejas da Ásia, província romana na época. Essas 7 igrejas receberam essas 7 cartas de consolo, de ânimo, para que elas resistissem à perseguição que elas estavam enfrentando. E essas cartas também têm uma aplicação profética e histórica muito importante para a igreja na atualidade. E em qual momento João recebe esta visão? De acordo com Apocalipse 1:10, ele recebe esta visão profética no dia do Senhor. Alguns intérpretes dizem que esse dia do Senhor foi o domingo, e algumas traduções bíblicas até apresentam a palavra domingo. Outros intérpretes querem que o dia do Senhor mencionado aqui é o dia escatológico do juízo, ou seja, Deus em visão levou o apóstolo João para o futuro, quando ele teria tido uma visão dos acontecimentos futuros. Eu quero avaliar com você estas duas possibilidades à luz da Bíblia. Primeiramente, vamos abordar o primeiro argumento de que o dia do Senhor mencionado aqui é o domingo. Vários intérpretes alegam que a palavra domingo, Kuriake Remera, ou seja, a palavra dia do Senhor, Kuriake Remera, ela é uma referência ao domingo. E eles alegam, por exemplo, que os pais da igreja utilizaram Kuriake Remera, ou seja, dia do Senhor, em referência ao domingo. E por isso deveríamos interpretar esse dia do Senhor em Apocalipse 1:10 como domingo. Entretanto, esta alegação é totalmente infundada pelo seguinte. Primeiro, o Apocalipse foi escrito entre os anos 65 e 95 depois de Cristo. Foi escrito ali no final do século I. Mesmo que Kuriake Remera, dia do Senhor, tenha passado a se referir como domingo, isso não ocorreu nos dias do apóstolo João, mas bem depois. Eu quero que você preste atenção nesta palavra. Bem depois dos dias do apóstolo João, Kuriake Remera foi aplicado ao domingo. Em quais momentos? Primeiro, no Evangelho apócrifo de Pedro, no capítulo 9, verso 35, datada ali da segunda metade, da última parte do segundo século, aparece a palavra domingo e ali ele é chamado de Kuriake Remera, dia do Senhor, e há a menção da palavra domingo aqui. Vou ler aqui para você, ó. Mas durante a noite que precedia o domingo, enquanto os soldados estavam fazendo a guarda de 2 a 2, uma grande voz produziu-se no céu. No Evangelho de Pedro, nesta época aqui, pela última parte do segundo século, realmente foi interpretado Kuriake Remera como o dia do Senhor. Agora eu lhe pergunto,
Esta menção ao domingo como dia do Senhor, diríamos assim, ela é contemporânea ao apóstolo João ou depois? É depois. Esta referência aqui é da última parte do segundo século. O Apocalipse foi escrito entre 65 e 95 depois de Cristo, ou seja, bem antes. Já na patrística, ou seja, na literatura dos pais da igreja, a fonte mais antiga que vê Curiaque Remera, ou seja, dia do Senhor, como domingo, é a citação de Clemente de Alexandria, por volta de 190 depois de Cristo. Façamos a seguinte análise. O Apocalipse foi escrito entre 65 e 95. Né? Evangelho de Pedro, o apócrifo, ali na última parte do segundo século. Clemente de Alexandria, por volta de 190 depois de Cristo. Eu lhe pergunto, como que João ia se referir ao domingo como dia do Senhor, se as primeiras referências a domingo como dia do Senhor foram depois? Não tem sentido. Não tem sentido. Então, se você quer ir à Bíblia para entender como que João, qual era o dia do Senhor para João, o mínimo que você e eu devemos fazer é recorrermos ao Evangelho de João. E quando vamos para o Evangelho de João, que foi escrito mais ou menos no mesmo período, ali entre 85 e 90 depois de Cristo, alguns até conjecturam que o Apocalipse foi escrito primeiro, não é? Como que o Evangelho de João chama o domingo? Se o Evangelho de João tratasse o domingo como Curiaque Remera, ou seja, dia do Senhor, aí nós não teríamos realmente como concluir de outra forma. Que Apocalipse 1:10 faz uma referência ao domingo. Mas, amigo internauta que me acompanha, eu lhe digo isso com muito carinho e respeito. O apóstolo João, no Evangelho, ele não dá margem alguma para interpretarmos o domingo como sendo o dia do Senhor. Como que ele chama o domingo no seu Evangelho? No capítulo 20, verso 1, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Ou seja, ele chama o domingo simplesmente de primeiro dia. No verso 19 ocorre a mesma coisa. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, ou seja, ele simplesmente menciona o domingo como o primeiro dia. Ele não chama o domingo de Curiaque Remera. Ele não chama o domingo como o dia do Senhor. Se ele não chama o domingo de dia do Senhor no seu Evangelho, essa já é uma pista muito importante para nós, de que o dia do Senhor em Apocalipse 1:10 não pode, em hipótese alguma, ser o domingo. Outras razões, o apóstolo João era de mentalidade hebraica. Então, boa parte do que ele compôs do livro do Apocalipse, ele extraiu boa parte da linguagem do Antigo Testamento, especialmente do livro de Ezequiel. Ele se utiliza de vários símbolos do livro de Ezequiel e também do livro de Daniel. Então, o que o estudante da Bíblia tem que fazer? Tem que recorrer, depois de recorrer aos evangelhos e ver ao Evangelho de João como que ele chama o domingo, vamos então recorrer agora a outros textos da Bíblia de João para vermos qual era o dia do Senhor na mentalidade dele. Porque aí Apocalipse 1:10 será interpretado da forma mais correta. Então, por exemplo, no Evangelho dele, o apóstolo João chama o domingo apenas de primeiro dia. Não atribui nenhuma santidade a esse dia e não chama esse dia de dia do Senhor. No livro de Ezequiel, de onde o apóstolo João tirou vários textos que compõem a linguagem do Apocalipse, você percebe Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20, que o dia do Senhor para Ezequiel era o sábado. Então não tem lógica o apóstolo João usar um outro dia do Senhor se ele se utiliza da linguagem do livro de Ezequiel para tornar a mensagem nos dias dele ainda mais relevante para as pessoas da mentalidade hebraica como ele tinha. Ele não poderia falar do domingo se os seus leitores eram observadores do sábado. Você entendeu? Outro detalhe, quando você vai para Neemias 10:31, primeiro, Deuteronômio 5:15, Neemias 10:31 e Isaías 58:13 e 14, que também faziam parte da Bíblia de João, o dia do Senhor era o sábado e não era o domingo.
Mas você pode pensar, mas ele não mudou o dia do Senhor? Hipótese alguma. A Bíblia não autoriza essa mudança. Mateus 5,17, Cristo diz que ele não veio para mudar a lei de Moisés e os profetas, ele veio cumprir. Ele diz que até que o céu e a terra passem, nenhum acento, nenhum i, nenhum tio é para tirar da lei sem que tudo se cumpra. E aí você vai para o Novo Testamento e Cristo não chama o domingo de meu santo dia. Em Marcos 2,28 e em Mateus 12,8, Cristo fala que ele é o Senhor do sábado, ele não é o Senhor do domingo. Então o propósito, ou melhor, o texto de João, de Apocalipse 1,10, só teria sentido para os seus leitores judeus cristãos se o sábado continuasse sendo observado. Por quê? Porque ele extrai linguagem de Ezequiel, do Antigo Testamento. A Bíblia deles falava do sábado como o dia do Senhor. E eu repito, as referências ao dia do Senhor como domingo são posteriores. Então nós não podemos dizer que nos dias do apóstolo João, o domingo estava na mente do profeta. Isso é impossível. Outro detalhe importante, a observância cristã do domingo, ela tornou-se finalmente mais evidente ali entre o terceiro e quinto século, junto com o sábado. Ok? Havia uma observância tanto do sábado quanto o domingo. Ok? Agora vamos àquela alegação de que o dia do Senhor, na verdade, é o dia escatológico, o dia do juízo final. Ou seja, alguns intérpretes pensam, não é, que o apóstolo foi levado em visão para o futuro, para o dia do juízo final, e aí ele recebe a visão do Apocalipse no dia do juízo final. Em primeiro lugar, existem várias propostas, né, para interpretar Apocalipse 1,10. Uma delas eu já apresentei, e que é a correta, que o dia do Senhor é uma referência ao sábado, mas existe também a possibilidade de se referir ao dia escatológico, juntamente com o sábado. Mas antes, deixa eu mencionar aqui para você uma coisa. Vários eruditos acham que o dia do Senhor, ali em Apocalipse 1,10, é uma referência ao dia do juízo final, e há realmente textos bíblicos que podem basear essa interpretação. E eu vou citar alguns para você. Joel 2, 11 e 31 fala do dia do Senhor como o dia do juízo final. Amós 5, 18 a 20, Sofonias 1, 14, Malaquias 4, 5, Atos 2, 20, 1 Tessalonicenses 5, 2, 2 Pedro 3, 10, entre outros textos. Ali o termo dia do Senhor não é uma referência em tais textos ao sábado propriamente dito, mas ao dia escatológico do juízo. Entretanto, devemos considerar algumas coisas. Se na Bíblia o dia do Senhor é primeiramente o sábado, e em outros textos é uma referência também ao dia do juízo final, que será no futuro, é possível harmonizar as duas interpretações, desde que o sábado, como principal dia do Senhor, não fique de fora, e desde que excluamos o domingo definitivamente, porque não há base bíblica para o domingo. E eu vou ler para você aqui um comentário do Dr. Ranko Stefanovic acerca da expressão dia do Senhor em Apocalipse 1,10. Se encontra no seu comentário sobre o Apocalipse, eu tenho aqui o comentário em espanhol, está aqui na página 98. Ele diz o seguinte: embora escrito para orientação e alento da igreja durante a dispensação cristã, o livro do Apocalipse foi composto com a perspectiva do dia escatológico do Senhor e os eventos que conduzem a ele. Sem dúvida, considerando o tema central, que é o sábado, o sétimo dia da semana, considerando que o sábado, o sétimo dia da semana, desempenha um papel central nos eventos escatológicos, não é irrazoável ver um significado duplo na enigmática frase de João. Em outras palavras, João pode ter tido a intenção de que seus leitores soubessem que a visão que ele teve no dia do Senhor, o sábado, se tratava do dia escatológico, se tratava do dia do Senhor, o juízo do tempo do fim, o qual o sábado seria um foco importante.
Veja que interessante, ele harmoniza as duas coisas. João poderia estar dizendo o seguinte, que ele está vendo que o sábado do sétimo dia terá um papel importante no dia escatológico, no dia do juízo final, pouco antes da volta de Cristo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo essa citação mais bem traduzida para você, ok? Do comentário de Stefanovic. E eu espero que essa citação tenha lhe ajudado a compreender um pouquinho mais este assunto. Não se esqueça do nosso seminário bíblico de educação e saúde financeira. Eu preparei aulas importantíssimas que vão ajudar você a ter uma outra mentalidade acerca do dinheiro. Você nem imagina o quanto você e eu podemos melhorar a nossa programação mental com a ajuda da Bíblia, inclusive e especialmente, para lidarmos com o dinheiro de uma forma saudável. Eu quero repartir esse conhecimento com você, mas para isso você é obrigada a acessar o link que se encontra na descrição do vídeo e colocar ali o seu e-mail. Eu preciso da sua inscrição porque eu preciso avisar você do início das aulas e eu tenho que mandar as aulas para o seu e-mail. Então, aproveite essa oportunidade, as inscrições já estão se encerrando. Vai ser uma honra para mim ter você como um aluno.